Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Boa noite a você que a partir de agora acompanha a live formativa do direito matrimonial de nossa paróquia de São João 23. É uma alegria, é um prazer. Eu sou o padre Raimundo José, eu sou o padre desta paróquia de São João 23, da Diocese de Parnaíba. E é um prazer colaborar, ajudar na formação de muitos de vocês que gostam e acompanham. Quero acolher cada irmão, cada irmã. E desde já, este começo do nosso live, eu queria que você pudesse compartilhar, mandar para os amigos, para os casais, para a pastoral familiar, um casal de namorados, de noivo, alguém que passa por uma situação também de conflito matrimonial. O ensinamento canônico, a lei da igreja, ela é embasada na fé da igreja, na doutrina da igreja. Então, nós queremos hoje estar unidos a você, que está assistindo nossa transmissão do Facebook, e nós queremos falar do consentimento matrimonial. Então, quando na live anterior eu falei do consentimento matrimonial, no cano 1057 do nosso código, eu dei o conceito do que é o consentimento. Aliás, disse muito claro, é o consentimento das partes legitimamente hábeis que faz o matrimônio. O que significa dizer pessoas hábeis? Vou repetir o que disse quando comentei o cano 1057 na semana passada. Pessoas hábeis são pessoas que têm razão. Ou seja, para ter consentimento verdadeiro, diz respeito a saber o que está fazendo. Isso é muito interessante, esta compreensão de que no consentimento matrimonial, ou seja, no consentimento para ter matrimônio verdadeiro, é preciso ter estas seguintes palavras: a razão, é preciso ter vontade, é preciso querer realizar aquilo que se sabe. E também é preciso ter liberdade. Então, eu estou recapitulando aqui, ao tempo que vou receber de vocês, os que já estão confirmando a participação, os alunos da escola também diaconal. Nós damos boa noite a todos vocês que estão chegando, o Idalécio, o Pedro II, Maria do Socorro Moraes, o Lenilson Gomes, em Batalha, a Regina Lúcia Pérez, do princípio, o Afonso dos Santos Nery, que está aqui em Parnaíba também, aluno da nossa escola, o Flávio e a Juliana Piripiri, casal-portador da Pastoral da Família, nossa diocese, a Sávia Gomes, boa noite. E vocês sejam bem-vindos, nós já temos muitas pessoas que nos acompanham. Então, estou recapitulando o cano 1057, quando diz o que é o consentimento. O consentimento é quando tem a razão, a vontade e a liberdade. Eu sei o que quero, eu sei o que faço, eu quero fazer o que sei e sou livre para realizar. Então, por que eu estou dizendo, resgatando da live anterior, esta compreensão? Porque hoje nós vamos começar o consentimento matrimonial, é o cano 1095. Ora, se já tem um cano que diz, no 1057, o que é consentimento, que é o que faz o matrimônio válido, por que agora vem repetir? Muito interessante aqui no comentário do Código de Direito Canônico, diz assim: o consentimento matrimonial tem um conceito no cano 1057. Aqui, no cano 1095 e nos canos seguintes do Código, trata-se de possíveis defeitos e condições requeridas para que um consentimento seja válido ou vicioso. Você veja, se o conceito de consentimento está no cano 1057, no cano 1095, vai nos dizer o que faz com que este consentimento não seja verdadeiro e livre. Nós chamamos isso de vícios ou defeitos. E também aquilo que faz este consentimento ser verdadeiro, para que seja válido o casamento. Então, quando eu dei o conceito de que é o consentimento entre as partes hábeis que faz o casamento, ou seja, é o consentimento de um homem e de uma mulher que sabem o que estão fazendo, querem fazer e são livres para fazer.
Aqui do canto 1095, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live formativa da Paróquia de São João de 3. Nós vamos tratar, como está aí no nosso vídeo, direito matrimonial, consentimento matrimonial, ou possíveis defeitos nesta habilidade de consentir, porque sem consentimento verdadeiro não tem o matrimônio. Ou seja, quando eu tratei na semana passada dos impedimentos especiais e os impedimentos dirimentes, são impedimentos de outras naturezas. Nós vamos tratar hoje aqui, de maneira exclusiva, daquela única realidade que faz o matrimônio, que é o consentimento. Antes de começar, enquanto os irmãos vão chegando, eu queria, resgatando um pouquinho, fazendo a revisão da semana passada, poder se perguntar, Padre Raimundo, o que fazer diante da identificação de um impedimento? Ou, por exemplo, os jovens, os noivos, procuraram a paróquia, a secretaria paroquial os acolheu, encaminhou para o padre para fazer os exames, que são as entrevistas, né? Comumente chamamos de entrevistas. E se naquela entrevista, ou porque é sabedor de todos, nós identificarmos um impedimento, seja impedimento geral, ou seja, um impedimento chamado especial, em relação à idade, em relação a ser parente, em relação a ser, seja de que natureza for, qual é o caminho, que se deve fazer. O padre da paróquia, os noivos e também a secretaria paroquial, de onde aqueles noivos procuraram o casamento, para que possa resolver a situação. Porque você veja, diante da identificação de um impedimento, não pode se celebrar este casamento. O nome já está dito, é impedido. Então, eu vou dizer aqui duas palavras que vocês vão entender bem rapidinho. Toda vez que o padre, na entrevista, ou a própria secretaria paroquial, identificar um impedimento de matrimônio, deve ser feito um documento, aquele padre, aquela paróquia, vai encaminhar para o bispo. Este documento se chama uma dispensa. Diz assim: eu, padre Raimundo José, peço a Vossa Excelência que se digne dispensar tais noivos de tal impedimento. Aí eu tenho que dizer naquele documento que impedimento é. Se é impedimento de consanguinidade, se é impedimento de idade, se é outros impedimentos. Logicamente, eu só posso mandar para o meu bispo aqueles impedimentos que diz que é competência do bispo diocesano. Quando eu falei dos impedimentos gerais, aqueles que são reservados à Santa Sé Apostólica, ao Papa, neste caso, este casamento não pode ser celebrado. Então, esse aqui é um problema muito sério, porque ao identificar um problema, um impedimento especial, seja de qual natureza ele for, é preciso que o padre, que acolhe aquele matrimônio, essa secretaria paroquial, encaminhe para a cúria diocesana, funciona desse modo como eu estou ensinando, um pedido de dispensa. Quem pode dispensar os impedimentos? O bispo. O vigário-geral da diocese, com o poder que recebeu, o seu ministério, o seu trabalho, que é ser vigário do bispo, em nome do bispo, ele tem alguns impedimentos que ele pode também deferir, ele pode dispensar. Claro que existem alguns, como a questão dos primos, que somente o senhor bispo diocesano pode dar esta dispensa. Padre, então assim, o casamento, os noivos vêm casar, eles não têm condições de se casar logo para fazer o casamento religioso com efeito civil. Isso é impedimento? Não, isso é uma proibição. Então, você veja a diferença que eu vou fazer. Quando for impedimento, se pede uma dispensa. Quando for uma proibição, se pede uma licença. Eu acredito que está muito simples para você compreender. Toda vez que tiver uma proibição, ou seja, algo que não invalida o casamento, mas o proíbe de ser celebrado, nós chamamos de casamento sem liceidade.
Então, o que garante a validade é a ausência de impedimento. Para tirar o impedimento que se foi identificado, se pede uma dispensa. Para se tirar uma proibição, se pede uma licença. Então, é muito simples no nosso trabalho pastoral, a pastoral da família, e também a partir da Secretaria Paroquial, nossos secretários já fizeram curso para estas questões, e, logicamente, a assistência dessa secretaria do padre da paróquia, né? É um dever nosso de pároco atender as pessoas e acolher as pessoas. Então, o problema é, este impedimento não foi identificado anteriormente à celebração do casamento e não teve como mandar para o senhor bispo o pedido de dispensa. Aí lá se vem um casamento que foi celebrado, imaginando que seria válido, e depois se descobre que ele é cheio de defeitos. O defeito, às vezes, ele nem está na boa vontade da pessoa, na intenção verdadeira. Está porque não foram feitos trâmites legais no que concerne os impedimentos. Então, como esta matéria dos impedimentos e da dispensa dos impedimentos e dos processos que se caminha para a igreja, isso é direito processual, não é direito matrimonial. Eu não vou hoje aqui, não dá tempo, de fazer uma argumentação de se explicar os processos. Processo de declaração de nulidade, processo de validação simples, processo de validação radical, processo de exclaustração, ou vários outros processos jurídicos, canônicos, que a igreja tem, que é um benefício para os fiéis. Hoje, o acesso aos tribunais eclesiásticos está de maneira muito mais fácil, muito mais simples, né? E aí eu queria, nessa introdução, resgatando do Cânone 1057 o conceito de consentimento. Para ter consentimento tem que ter razão, vontade e liberdade. E como se procede quando se identifica na preparação do casamento um impedimento, se manda para a Cúria Diocesana um pedido de dispensa. E se for uma proibição, se manda um pedido de licença, uma licença. Senhor bispo, eu estou pedindo uma licença para que eu possa assistir ao matrimônio de fulano de tal com fulano de tal. Se for um impedimento, então se diz a natureza do impedimento. Senhor bispo, eu peço a Vossa Excelência que se digne dispensar tais noivos do impedimento de parentesco, consanguinidade, de idade. Aí vou repetir, aquilo que pode ser pedido, porque se são questões que dirimem o casamento por si próprio, aquele casamento nem pode existir, nem pode ser feito, nem pode ser celebrado. Então, nós acredito que esta nossa live ajuda muito a você, como agente de pastoral, os alunos do Diaconato Permanente, que muitos estão assistindo, nós temos gente também em Brasília assistindo, nós temos outros amigos, a Selene, da Pastoral da Comunicação, nosso bispo diocesano também, Dom Juarez, a quem nós saudamos com alegria, está assistindo essa nossa transmissão. Então, a intenção aqui é tornar as coisas mais simples. E o cano 1095, que é o cano quando diz respeito aos defeitos do consentimento, e como eu falei na live anterior, muito cuidado com estas campanhas, ou com a televisão, ou com os cerimoniais, que colocam toda a força na cultura e na questão social de uma festa, do vestido, de uma música, dos adereços, daquilo que compete à liturgia do matrimônio, mas não toca no problema fundamental, que é o consentimento. Então, essa é uma preocupação muito assim própria da igreja, de que aqueles que pedem o casamento saibam o que estão fazendo. Já contei para os meus irmãos e irmãs que uma vez peguei esses roteiros de casamento, de certo cerimonial,
não tinha o diálogo antes do consentimento e nem tinha as palavras do consentimento. Que a gente se ensaia com os noivos, o padre pode. Eles mesmos podem declarar um para o outro: eu, João, te recebo, Maria, como minha esposa e te prometo ser fiel, te amar, te respeitar. Pode ser feito de modo declaratório, ou pode ser feito de modo perguntado, onde o sacerdote pergunta para o noivo: fulano de tal, você aceita receber tal pessoa como sua legítima esposa, lhe promete ser fiel, lhe amar, lhe respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de sua vida? Sim. Este sim não é apenas um ritualismo, mas deve ser uma expressão do coração, da vontade de viver a graça do matrimônio, que é único, que é a unidade, a indissolubilidade e a sacramentalidade. De só se casar com uma pessoa, de ser até o resto da vida, e de que manifesta por aquela liberdade, por aquele ato sacramental, a graça de Jesus Cristo. E como Cristo amou a igreja, como diz São Paulo, amem vossas esposas e esposas sejam solícitas para com vossos maridos. Então, eu digo assim, da experiência de acompanhar, tanto a vida pastoral, como também na solicitude, quando me pede a igreja, a diocese, o tribunal, essas questões, eu tenho muito percebido que o problema sério dos casamentos está justamente no consentimento. Ou seja, naquilo que, sem esta realidade, não existe matrimônio. E aí nós vamos entrar no cano 1095, e o nome do cano 1095 vai aparecer em nosso vídeo. Para a gente começar a entrar neste assunto, é justamente quem são incapazes de contrair matrimônio. Ora, a maneira como o cano 1095 apresenta o nome, o comentário da lei, do cano, são os incapazes de contrair matrimônio. Se contrair matrimônio só é verdadeiro com consentimento válido, nós podemos traduzir também por a seguinte expressão: os que são incapazes de dar consentimento livre, verdadeiro, como a própria palavra de consentir em razão, em vontade e em liberdade. Então, diz assim: são incapazes de contrair matrimônio. Primeiro, quem não tem suficiente uso de razão. Padre Raimundo, e quem são os que não têm suficiente uso de razão, que não podem dar consentimento verdadeiro e, logicamente, não podem contrair matrimônio? O cano aqui diz assim que é a incapacidade que se trata este cano que nós vamos agora discorrer. O primeiro se diz respeito aos que não têm uso de razão, é uma razão teórica. Razão teórica pode faltar por não haver um desenvolvimento psíquico suficiente. Por exemplo, uma criança não tem desenvolvimento psíquico racional capaz de consentir. Ou, por exemplo, um transtorno psíquico, uma perturbação mental transitória ou permanente, uma doença, um distúrbio, uma alteração da realidade psíquica que impede aquela pessoa de ter suficiente uso de razão. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque nós temos dois tipos de uso insuficiente de razão. Tem o uso insuficiente de razão pelos que são doentes, com todo respeito, como às vezes de maneira pejorativa, falamos no popular, o doido. Nós não podemos usar esta expressão, vocês sabem disso. Todo respeito às pessoas que têm estes problemas. Já basta toda a exclusão que a sociedade, a saúde, todas as realidades aí em torno destas pessoas. O problema está, por exemplo, numa perturbação mental transitória que aquele indivíduo é incapaz de ter uso suficiente de razão. Por exemplo, o alcoolismo. Meus irmãos, o quanto de pessoas que se casam e não se casam enganadas, se casam sabendo que a outra parte traz um histórico de alcoolismo.
Então, como é a droga mais aceita e é uma destruição das famílias, é um caso muito sério, porque o alcoolismo significa perturbação mental transitória. Nós temos outro também, por exemplo, perturbação mental transitória por alcoolismo ou alienação produzida pelos efeitos do uso de drogas, que incapacitam para compreender aquilo que se está fazendo enquanto este estado perdura. O drogado não sabe o que faz. É evidente de que quem não conhece não pode querer e, consequentemente, não pode dar um consentimento para matrimônio. Quem não conhece não pode querer e quem não quer, não tem vontade livre, não pode consentir. Então, nesse primeiro comentário do Cano 1095 está muito claro. Não pode dar consentimento e ter matrimônio quem não tem uso suficiente de razão. Segundo, são incapazes para se casar também os que têm grave falta de discrição de juízo. É o segundo, né? É um cano que ele está dividido em 3 partes. Então, vai aparecer também no nosso vídeo, dizer assim, os que têm grave discrição de juízo a respeito dos direitos e dos deveres essenciais do matrimônio, a quem se deve mutuamente se dar e se receber. Como é que a pessoa vai casar e ela não tem descrição de juízo para saber o que implica uma vida de casado? Os direitos e também as obrigações. A obrigação da fidelidade, a obrigação do sustento da família, a obrigação do amor, a obrigação da procriação dos filhos, a obrigação de que é para a vida toda. Ou seja, a graça do sacramento, esta graça, que é graça de Deus, claro, mas não dispensa uma cooperação humana de alguém sadio, de alguém que sabe o que está fazendo. Por isso que diz, não pode consentir quem tem grave falta de discrição de juízo. Não entende quais são os bens do matrimônio e quais são os direitos e os deveres essenciais de uma vida de casado. Para ficar mais simples para você que está assistindo. É aquela pessoa que quer casar, mas, por exemplo, quer levar uma vida de solteiro. Isso é uma situação muito concreta, quando nós temos, por exemplo, casamento de pessoas muito jovens, que depois de uma experiência de matrimônio, aí muitas vezes eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar o que eu não tive. Então não devia ter casado porque não tinha descrição do juízo quanto aos deveres e os direitos do casamento. Então isso é uma questão séria, porque o código ele distingue os doentes, os dependentes, mas difere desses que não têm discrição de juízo. Ora, padre, como é que vamos distribuir tudo na mesma coisa? Não. Uma coisa é a pessoa ser doente, outra coisa é ser alcoólatra, outra coisa é ser dependente químico, outra coisa é a pessoa não ter a discrição das obrigações a que se deve assumir depois de uma vida de matrimônio. Como também se pede esta consciência, esta clareza de um homem que vai ser ordenado padre. Não ser ordenado enganado, não se casa enganado, se casa com clareza. O terceiro comentário do Cano 1095. Então, primeiramente, os que não têm uso de razão. Segundo, os que não têm discrição de juízo. E o terceiro, os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. Ah, padre, agora ficou difícil. O senhor começou a falar dos doentes, dos alcoólatras, dos dependentes. Depois falou do tipo de gente que não tem discrição de juízo, ou não é capaz de cumprir o que promete. Agora o senhor vem falar de quê? Os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. Então, escute bem e preste atenção. Ninguém pode prometer o que não é dono. Por isso, os que sofrem de defeitos psíquicos não podem prometer, porque serão incapazes de cumprir. Por exemplo, a fidelidade conjugal
Como é que uma pessoa que tem um problema, aqui no direito, com todo respeito, chama-se, esse código é de 83, né, de defeito, um transtorno, um trauma. Então, aqui se diz como que vai ser capaz de viver a fidelidade conjugal ou estabelecer uma comunhão de vida toda, se falta a esta pessoa uma saúde psíquica. E aqui o direito, ele traz os exemplos. Por exemplo, as causas da natureza psíquica impedem que alguém assuma as obrigações essenciais do matrimônio, por exemplo, distúrbios patológicos sexuais, como a ninfomania. Gente, a ninfomania e a satiríase são nomes estranhos. Mas isso significa dizer o quê? É aquela pessoa que, possuindo um distúrbio psíquico sexual, ele não se satisfaz com a relação sexual. Num conceito popular, nós podemos dizer, é o maníaco, é o tarado. Para a mulher, nós chamamos ninfomania, é o nome do distúrbio. Para o homem, nós podemos chamar, é uma doença, um distúrbio chamado satiríase. Como é que a ninfomania e o satírico, ele vai se casar, como um casamento cristão, um matrimônio, com uma pessoa, se este distúrbio psicossexual, ele não vai ser capaz de manter a fidelidade e as relações sexuais apenas com aquela sua esposa, com aquele seu esposo. Então, isso é muito sério, porque dizer assim, é porque é sem vergonha, porque é imoral, não. São distúrbios. E aqui eu estou tratando de maneira muito séria, eu quero que todos os irmãos acolham de maneira muito séria. Tem pessoas que são incapazes do matrimônio, porque, por exemplo, não são capazes de serem fiéis. Ou então tem distúrbios dos mais variados modelos. Aqui diz assim, a ninfomania, a satiríase, o sadismo, o masoquismo. Por isso que muito cuidado com a desgraça, para quem é casado, uma coisinha chamada pornografia. Constitui pecado, e para o matrimônio é uma desgraça muito grande, porque na relação íntima dos casados, não é reprodução de cenas de cinema, é uma empresa que ganha dinheiro em cima disso, todos mundo sabem como são feitos tais filmes, é uma prostituição declarada, né? Não existe relações naturais daquele modo, com aquele tanto de tempo, não tem organismo nenhum que suporte aquilo. Aquilo são cenas repetidas no mesmo ato, para dar ilusão ótica de que aquilo é natural. Então, o problema do sadismo e do masoquismo, ou o sadomasoquismo também, como é um distúrbio patológico sexual, é o prazer na dor e o prazer em bater no outro. Eu não vou aqui falar de moral sexual para falar das outras patologias sexuais, que são muitas. Então, estas questões aqui, que, me desculpe a expressão do código, defeitos psíquicos, estas pessoas são incapazes de consentir. Eu tenho mais um que eu quero concluir. Aqui diz a ninfomania, a satiríase, o sadismo, o masoquismo, a sociabilidade grave, incorrigível, que não tem jeito mais de corrigir. E aqui tem um problema muito sério que hoje nós precisamos conversar sobre tal coisa. A homossexualidade. A homossexualidade no direito canônico, ela não é tratada como uma tendência, como difere o Catecismo da Igreja Católica, tendência homossexual e prática homossexual. Aqui diz o sexualismo, hoje nós trazemos por homossexualidade, inveterado. Inveterado é a prática homossexual, e não apenas uma tendência. Homens e mulheres podem ter tendência, ou muitas pessoas, como sabido por todos nós, e
Como diz o Catecismo da Igreja Católica, todos devem ser acolhidos e respeitados. E a Igreja Católica acolhe a pessoa e difere o pecado. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a nossa linguagem para a gente não humilhar as pessoas. O valor da pessoalidade é o valor máximo e a salvação das almas são os dois valores que estão como base do Código Canônico. Então, o que é que o direito chama de homossexualismo, ou tu está dizendo por homossexualidade, inveterado? É aquele homem ou aquela mulher que não possui apenas uma tendência homossexual, possui uma prática homossexual, masculino ou feminino, e que desta prática não é capaz de se libertar, ou de se conter e se viver uma continência homossexual. Esta pessoa, ela possui uma questão aqui tratada do direito canônico. Eu não vou entrar no mérito da psicologia, de que se a homossexualidade é um defeito psíquico, eu não estou concordando com isso, estou apenas fazendo o que o direito está dizendo. Com toda a evolução da ciência psicológica, nós sabemos que isso tem outras argumentações. Como também com o desenvolvimento da moral sexual católica, né? Vocês sabem que todos nós padres, da nossa formação, estudamos essa moral da família e moral sexual. Então fica esse número 3, o número 3 aí, os incapazes para assumir as obrigações essenciais do casamento por questão de natureza psíquica. Então você veja, está passando aí embaixo, né, a terceira, os que são incapazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. Toda a questão da psicologia hoje, e a questão da sexualidade, né? Aqui nós não vamos entrar no mérito da questão, porque não é a nossa área, mas os estudos recentes, né, que auxiliam também a ciência jurídica, já têm desenvolvimentos mais avançados no que diz respeito a este assunto, porque nós estamos aqui com a reforma do Código de 83. Minha gente, este tempo todinho, são 7 horas e 37 minutos, nós falamos do cano 10,95. Então, aqui, eu vou passar para o 10,96. Já vou passar para o 10,96, mas antes quero saudar muitos irmãos e irmãs que estão acompanhando e quero ver também as colaborações de vocês, para vocês não deixarem o padre falando sozinho, né? Por favor, não vão deixar o padre falando sozinho, podem também colaborar. Nós temos uma boa noite ao Genilson Dias, que é a nossa aluna da Escola Diaconal, a Raimunda Vilani, a Livramento, o Isaías da paróquia de São Francisco de Pirapuruca, o Valquíris de Piripiri, dando boa noite a todos. A saudação do nosso bispo diocesano. Muito bem, informação para o povo de Deus. Obrigado, Dom Juarez, por seu estar conosco. Raimunda Souza, a Maria Lúcia Carvalho, a Selene, Francisco Cardoso, Neto Vieira, Mané Biapina, boa noite, que Deus lhe abençoe. A Juliana Ferreira está no Distrito Federal, né, no Gama. Deus abençoe nossa querida irmã, filha do diácono José Ribamar. Tem uma nossa irmã que diz que está esperando o resultado do processo de nulidade do casamento. Deus abençoe e possamos realizar o matrimônio. Que Deus abençoe grandiosamente todo o processo da sua vida. A Flávia e o Flávio e a Juliana estão assistindo em Piripiri. O Afonso, a Regina, o Lenilson. Nós temos o Dalécio também de Preto II, a Maria do Socorro e muitos outros. Então, meus queridos amigos, nós vamos passar a nossa conversa, né, porque senão fica, como diz o povo, né, fica meio-dia e nós não vamos concluir nosso intento que nós nos propomos. Então, nós vamos passar o cano agora. Eu espero que este cano 1095, que são os incapazes do matrimônio, tenha ficado muito claro para todos os irmãos que estão assistindo. Nós queremos dizer uma nossa bênção, um abraço a todos, e você pode compartilhar
com outras pessoas na página do seu Facebook ou nos outros meios da sua comunicação aí, para que outras pessoas possam estar conosco daqui até o final desta transmissão. Gente, vamos tratar agora do Cano 1096. Eu quero pedir que, por favor, coloque o texto do Cano 1096. O nome do cano se chama A Ignorância. Agora, a ignorância aqui, a ignorância do Cano 1096, não diz respeito, assim, à resposta mal dada que diz assim, ô pessoa ignorante. Não tem nada a ver com isso. O que é ignorância para o Cano 1096? Para que possa haver consentimento matrimonial, é necessário que os contraentes, o homem e a mulher, os noivos, não ignorem, pelo mesmo, que o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenado à procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Então, essa questão é muito séria, porque diz assim, para que possa haver consentimento matrimonial verdadeiro, é necessário que os dois, ou seja, os contraentes ou os nubentes, não ignorem que o matrimônio é para a vida inteira, é ordenado a ter filhos por meio de alguma cooperação sexual. E aí diz o código que essa ignorância não se presume que alguém tenha depois da puberdade. Seja um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher, sabe que o matrimônio precisa de uma realidade humana chamada unitiva. A unitiva do casamento é uma cooperação sexual entre um homem e uma mulher capaz de gerar filhos. Então, me diga uma coisa, como é que a pessoa se casa e é ignorante em relação a essa realidade? Não, eu me casei porque é bonito. Eu me casei para ser irmãozinho dela. Não, ninguém se casa para ser irmãozinho de ninguém, não. Aliás, não existe nem relações entre irmãos. Relações entre irmãos significam um pecado. Então, você que é casado, você que quer casar, que está assistindo essa live, pelo amor de Deus, não vem assim com um espiritualismo, né? Tão exagerado que a ponto de negar essas duas realidades. De que o matrimônio é para a vida inteira e de que é ordenado a procriação da espécie, para ter filhos. E se tem filho, por meio de uma cooperação sexual, humana, natural, e que não se presume de que alguém na idade, depois da adolescência, não saiba dessas coisas, todos sabem. Sabe como é que nascem os filhos? Sabe o que é a realidade sexual? Então, é muito problemático quando a gente poderíamos dizer assim, para, então a igreja não, no código aí, no conceito de matrimônio, ela não defende assim uma inocência, não. Se a igreja defendesse uma ingenuidade, uma inocência para o casamento, então criança não podia casar, e criança não pode casar. É crime. É crime por não saber, por não conhecer, por não querer, não entender, não ter liberdade. Então, a ignorância no código só significa isso. Quem é ignorante, no que diz respeito aos bens do matrimônio, né? A felicidade dos esposos e a procriação dos filhos. Ou quanto às propriedades. A unidade, só se casa com uma pessoa, e a indissolubilidade, que é para a vida inteira. Então, vamos tratar agora do cano 1097, que nós chamamos de erro. Erro de pessoa. Que erro de pessoa é esse? Ou erro de qualidade de pessoa? Gente, no direito romano, no direito civil, também aqui na formulação canônica, nós temos dois tipos de erro. Erro de pessoa, que no direito canônico chama-se erro de pessoa, que é erro de fato, e erro de direito. Ah, padre, como é que o senhor vai nos dar isso aí? Escute, eu vou exemplificando para ficar mais fácil. O cano 1097 diz que o erro de pessoa torna inválido o matrimônio. O erro de pessoa torna inválido o matrimônio. Que erro de pessoa é esse? É um erro de fato.
Só se diz respeito ao erro de pessoa numa realidade circunstancial. A moça gosta do João, mas por outra razão, na hora do casamento, lá está o Pedro. É um erro de pessoa. Ela quer se casar com o João, mas quem está lá é o Pedro. Foi claro, né? Não precisa. Então, isso se chama erro de fato. Logicamente, como é que se criou uma realidade, uma paixão ou um sentimento, né? Por outra pessoa, e quando chega aqui na celebração ordinária do casamento, o rito, eu estou diante de outra pessoa a quem eu não quero receber em matrimônio. Então, por isso que se chama erro de pessoa. O erro de direito, que vai estar no cano 1099, e aí no meio, entre o 1097, o 1098 e o 1099, o 98 eu vou aqui suspender, daqui a pouco eu volto para ele, que é o dolo, a intenção de conduzir ao erro. Então, o erro de pessoa, ou o erro de qualidade de pessoa, invalida o matrimônio. E o cano 1098 diz que o erro a respeito da unidade, da indissolubilidade, da dignidade do sacramento, contando que não determine a vontade para casar, não vicia o consentimento matrimonial. Veja só. O problema aqui chamado erro de direito, erro de pessoa, ou de qualidade de pessoa, que é um erro de fato, e erro de direito. É quando se exclui as realidades que fazem aquele ato. Por exemplo, eu quero casar, mas eu não aceito que é com uma única pessoa, que é para o resto da vida, que é um sacramento. Ora, se compreende que quem quer matrimônio quer todos os bens que este matrimônio implica. Então, o erro de direito não diz respeito a uma realidade circunstancial como o erro de pessoa. Diz respeito à realidade mesma que, embora se querendo, está se negando. Eu sei que você está assistindo, a linguagem não é tão fácil. Eu vou refazer aqui. Como é que alguém quer se casar? Eu quero me casar, quero me casar, quero me casar. E ele não quer assumir todo aquilo que é o matrimônio. Com as suas propriedades, né? Com tudo aquilo que tem. Ah, eu quero casar, eu quero receber matrimônio, eu não quero ter filho. Eu quero, mas eu não quero perseverar até o fim da vida. Eu quero, mas... Então, esse negócio do mais, cuidado, que é o erro de direito. Erro de direito é quando se exclui aquelas propriedades sem as quais não existe matrimônio. Eu não posso querer matrimônio porque eu acho bonito. Porque a novela mostra como é que é. Tem que se querer matrimônio com tudo aquilo que ele tem. Então, isso é muito sério a gente conversar aqui para que vocês, como agentes de pastoral, ajudem as pessoas também a melhorar, né, minha gente? Porque, olha, eu digo a vocês, os dias que eu passo na secretaria paroquial para receber os noivos, com todo respeito a qualquer pessoa, e meu coração fraco e pecador, tem hora que eu já fico julgando. Eu disse, Senhor, mas isso aí não vai dar certo. Está na cara. Não sei porquê, parece que é o Espírito Santo que vai mostrando. Aqui, na minha paróquia de João Estrela, apareceu uma pessoa, ela nunca trouxe nem batistério em nada, né? Mas já tinha a data pronta. Aí eu falei, mas falta um mês, tem que ter um mês para preparar os proclamas e tal, e tal, e tal. Não, mas a festa já está tudo pronto, o buffet está contratado, está tudo pronto. Você percebeu? Como é que se contrata um buffet, como é que se prepara tudo, os convites, tudo. E não se prepara o fundamental, que é o casamento, que é o matrimônio. Então, assim, eu quero me casar. Na televisão é bonito, é muito bonita a marcha, a entrada. Isso não faz matrimônio. Isto não faz matrimônio. A festa não faz o matrimônio. O que faz o matrimônio é um consentimento de alguém que sabe o que está fazendo.
Então, a primeira coisa que se deve fazer é procurar a igreja. É procurar a igreja. Você não pode simplesmente estar colocando o foco da atenção naquelas outras coisas sem estar no essencial, que é o sacramento, né? Então, vamos passar. Eu vou voltar aqui o 1098, não sei, 1097, vamos para o 1098, que é o dolo. Quem contrai matrimônio enganado por dolo perpetrado para obter consentimento matrimonial a respeito da realidade de outra pessoa, se essa qualidade por sua natureza pode perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai matrimônio inválido. Gente, como é que alguém engana o outro, para o outro dar um sim? Isso nós chamamos no direito de dolo. É doloso, né? Tem a intenção de conduzir ao erro. Então, quem contrai matrimônio enganado, em vista de adquirir outras coisas, de bens, de posse, de fama, sei lá o que seja. Este matrimônio é inválido. Não existe casamento por interesse, não existe casamento por engano. Por isso que a realidade do matrimônio é uma realidade. O sacramento divina, a realidade divina, mas ao mesmo tempo uma realidade humana e temporal, porque o casamento é para o bem da sociedade, da família, deste mundo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, na eternidade, ninguém se casa e ninguém se dá em casamento. Encontrei uma situação que quero partilhar com meus amigos. A senhora na comunidade, nunca vi aquela senhora comungando. E um certo dia, eu, curioso, né, como eu sou, eu disse, minha querida, por que você nunca recebe a comunhão? Eu estou com tanto tempo na comunidade, nunca lhe vejo receber a Santa Comunhão. Tem alguma situação especial que eu possa lhe ajudar? Ela disse, padre, eu não recebo porque eu sou viúva. Eu disse, e a senhora não recebe porque é viúva? Pois é. Mas qual é o impedimento que tem a senhora receber a comunhão? Não, porque eu sou viúva. Eu disse, minha irmã, todo viúvo é solteiro. Vai, aquela senhora não tem mais intenção de se casar, mas todo viúvo é livre. Ou seja, o casamento, toda essa dignidade que nós temos, né, o sacramento de serviço, do serviço cristão, mas quando morre uma das partes, porque é uma realidade temporal. Embora todos os casados são chamados à santidade como estado casado, até o fim da vida. Mas é uma realidade que com a morte acaba. Na eternidade, não serão casados. Padre, na eternidade, eu não sou o esposo da minha mulher que já morreu? Não. Porque na eternidade nós não vamos ter carência de afeto, de nada. Diz a palavra de Deus que Deus será tudo em todos. Como é que nós vamos ter espaço para afetos e carências? Se o amor de Deus vai ser planificado em nós. Então, a realidade do matrimônio, a realidade santa, santificante, porque é sacramento, é uma realidade para agora, e não para a eternidade. Cano 1099, não vou repetir, apenas vou ler aqui, para que vocês possam tomar nota também aí no nosso comentário, né? É o erro de direito, como está o erro de direito que nós já conversamos. Erro de direito é quando se quer casar, mas se nega as propriedades essenciais ou os bens do casamento. Eu quero me casar, mas eu quero que seja assim. Eu quero me casar, mas eu não aceito desse jeito. Eu quero me casar, mas, como eu escuto muito as pessoas falarem, padre, tudo não é a mesma coisa? O casamento da igreja, o civil, a união, não é a mesma coisa? Cuidado com algumas expressões, viu? Diz assim, o que faz o casamento é a união. Se vive bem, vive unido, já é a mesma coisa do casamento. Não. Cuidado, você que é católico. Cuidado para não diminuir o sacramento. Pô, padre, mas viveu também quando era junto, se casou, ficou pior. É mentira. O casamento não é uma desgraça, não é uma praga, não. Que vivia muito bem. Como é que vive no pecado e vive bem? Você percebe a gravidade desta palavra?
um católico, uma católica que diz isso, vivia muito bem quando era junto, se casou, ficou pior. Aí quer dizer que o casamento não é graça. Porque se for assim, o casamento é desgraça. Então, muito cuidado com a mentalidade que está se impregnando no nosso meio cristão. Quando sabemos que uma pessoa vai casar, diz assim, é doido. Deus me livre de casar, é doido. Não é doido não, porque se fosse doido nem casar. Ou seja, aquela pessoa deveria ter a nossa estima. Quer casar, quer construir uma família, quer viver os bens do matrimônio. Então, esse erro de direito, ele é muito famoso. Porque alguém pode querer a cerimônia, porque é muito bonita. Não sei nas paróquias de vocês que estão me assistindo. De vez por outra aparecem uns querendo casamento na praia. Ou o Padre Raimundo é tão bonito na praia. Você quer o casamento, você quer o matrimônio, você que só quer a boniteza do cenário. Então, se você quiser só a boniteza do cenário, da liturgia, tem um monte de gente aí oficializando casamento. Aliás, cuidado também, viu? Qualquer um que chega aí vendendo a propaganda que é oficiante de casamento civil, é oficiante de casamento religioso, muito cuidado. O oficiante do casamento civil é o tabelião lá, o juiz que preparou, né, a documentação. O juiz de paz, né, juiz de paz, de família. Ele. Não sei que alguém designado por ele possa celebrar, possa fazer a união civil. Oficiante do casamento religioso é o sacerdote, é o diácono. Eu queria muito bem, porque em Parnaíba está aparecendo as coisas muito estranhas. A pessoa casa civil, vai na igreja, não é casamento religioso, matrimônio. Mas aí o sonho de ser na praia, o sonho de ser assim no pôr do sol, né, bonito, né, Luiz Correia. Então prepara tudo como se fosse um matrimônio, um casamento, uma cerimônia. Já vi em Parnaíba isso, está cheio. Pega as partes do rito que o padre faz ali o emendo, e está lá dizendo que está celebrando a união. Olhe, cuidado para não criar na cabeça das pessoas uma confusão do que é mesmo o matrimônio. Porque se cada um agora inventar de ter um cerimonial, de ser oficiante de casamento, não é porque meu sonho era casar na praia, e a igreja não faz casamento em praia. A igreja não faz casamento em fazenda. Não faz, não, porque o casamento católico, o matrimônio, é uma realidade eclesial. Se recebe na igreja, na capela, na igreja matriz. Não é lá debaixo de uma árvore, não é lá na cozinha, não é no pôr do sol do Luiz Correia, não. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas elas não têm uma clareza, por isso que é erro de direito, do que é matrimônio, mas eles querem uma bênção. Ô, padre, vai lá em casa dar uma bênção. Nós vamos casar civil e o senhor vai ser convidado para dar uma bênção e jantar conosco. Você sabe quem foi me convidou para dar uma bênção assim? Uma mãe que a filha era protestante e se casou, o civil, e o pastor fez o culto de ação de graça pelo casamento. Porque protestante não tem casamento, protestante tem casamento civil. Mas aí vinha na palavra do João 23, porque o padre Raimundo, e tal, o padre Raimundo gosta muito do casamento, então o senhor vai lá jantar conosco e dá uma bênção. Meus irmãos, com toda certeza e a verdade do meu coração, de pastor, eu disse um não. Minha querida, você vai me desculpar, eu não posso. Se você tem o respeito de me convidar e na sua casa, eu vou. Mas fazer uma simulação de uma bênção sacramental, eu não posso fazer. Então, existe muito isso, empresas e empresas de casamento, né? A fábrica de casamento do SBT, pode assistir que é bom. Não tem um programa, a fábrica de casamento? Ou você racha o padre não sabe dessas coisas? Ora, nessa pandemia, me deram a televisão lá em casa, não tem outra vida agora, só para ver essas... Mexe o sabor para frente, eu aprendo a cozinhar e aprendo a fazer tudo. Porque tem que mexer o tempo, né? Então, essas questões são maravilhosas, porque, olhe, aquilo tudo ali é apenas uma maquiagem, né? E eu digo a vocês, em Parnaíba é uma tentação. Tem a praia, tem as paisagens. A igreja já tem dito uma coisa sobre isso, né? Quando eu morei em Teresina, seminário,
se descobriram os casamentos feitos aqui nesta praia do Luiz Correia. E foi uma confusão, que eu não vou nem contar o resto, porque não posso expor as pessoas. Então, eu estou demorando nesse direito de erro de direito, porque assim, você pode estar, para se casar, achando bonita a cerimônia. Você pode estar achando bonito as músicas, você está achando bonita a marcha, mas você não está entendendo o real significado daquilo que está fazendo. E você corre o perigo de estar fazendo um casamento errado. Eu fui assistir um casamento, vou contar essa experiência, não vou dizer onde foi. Quando terminei a homilia, eu me dirigi aos noivos, os noivos estáis aqui diante da igreja para casar, Meus irmãos, eu tentei dizer o rito, que é o diálogo antes do consentimento, eu tentei fazer 3 vezes. E nenhum dos noivos olhava para a minha cara. Aí, porque tinha uma câmera filmando, tinha fotografias, né? Eu parei, simplesmente, eu não disse mais nada. Eu parei, eu não ia brigar, não ia fazer cara ruim, e nem podia, porque estava filmando, né? O padre pode estar até zangado com a filmadora em cima e não pode brincar. E eu fiquei ali, ó. Quem me conhece sabe que quando a liturgia está errado, eu só fico assim. Quando ela percebeu que eu me encalei, eu olhei para ela e perguntei: ou vocês prestam atenção no que estão fazendo, ou não tem casamento. Claro que eu disse sem ser no microfone, né? Tirei o microfone da boca, para ver se tocava, porque a preocupação era com o filme e com a foto, não com o diácono que estava ali para fazer o casamento. Eu era diácono nesse tempo. Então, às vezes as pessoas colocam tudo, né? Eu sempre, assim, nosso bispo emérito, é o juiz do tribunal, Dom Alfredo, diz que em Teresina teve um caso que a mulher, depois de casada, não conviveu com o marido e foi no tribunal botar uma causa de nulidade. Você sabe qual era o que foi que ela alegou? As cores das rosas, a floricultura não colocou da cor que ela pagou. Portanto, eu quero que a igreja declare nulo meu casamento, porque não era da cor as flores que ela quis. Você acha? Uma coisa dessa? Uma coisa de doido, né? Então, aqui eu vou terminar essa primeira etapa, para a gente poder fazer uma segunda vez e terminar, viu? Porque agora os próximos cânones, eles são mais fáceis, graças a Deus. Então, eu estou no cânon, por favor, a minha equipe coloque só o cânon 1100, o cânon 1100, que está aí embaixo, né? Vai aparecer já já. Assim, a certeza ou a opinião acerca da nulidade do matrimônio não exclui o consentimento. Ah, padre, eu acho que meu casamento é nulo. Padre, eu tenho certeza que meu casamento é falso, é inválido. Você pode achar, você pode ter certeza. Enquanto não se provar o contrário, a igreja defende o casamento. Atenção, você que está assistindo, que está separado, sei lá, enrolado, ou as segundas uniões, muito cuidado. Não é a sua certeza ou a sua opinião que invalida consentimento, não. A não ser que isso seja provado por meio de um processo jurídico, canônico, doloroso, sofrido, no tribunal da igreja, que hoje está mais fácil do que antes. Então, aqui tem uma pergunta, assim, na sua opinião, padre, qual é o prazo ideal para a preparação do noivo? Rapaz, Manuel, tu me mata desse jeito. Preparação do noivo, preparação remota e imediata. Você sabe o que é que diz a Pastoral da Família, Familiares Consórcio, de São João Paulo II, que a preparação remota, está aqui no direito matrimonial, deve ser desde a educação da família e da catequese. Aí eu pergunto a você, Manuel, qual é o espaço que o matrimônio tem na catequese dos jovens? A famosa crisma. A gente adora crismar assim, 300 de uma vez, 400 de uma vez, né? Nós somos muito bons para isso aí. Naquele programa de formação, de catequese, qual é o espaço que o matrimônio e a família têm? Isso o direito chama de preparação remota. Desde o berço, desde a catequese, já é para ter uma consciência de matrimônio. Preparação imediata é quando se procura a igreja para se casar. O que nós chamamos na pastoral da família, o curso de noivos.
A igreja determina o período de preparação? A igreja diz que o noivado, que é um tempo de preparação para a celebração litúrgica do casamento, não é tempo de se conhecer mais, não. Conhecer é tempo de namoro. O noivado deve ser, pelo direito canônico, pelo menos 6 meses. 6 meses. Não deixe de noivar aqui e casar mês que vem. Então, cuidado. E, aliás, vocês que assistiram, a instituição do noivado é uma instituição que está quase se acabando na igreja. No livro do casamento, no ritual do matrimônio, existe o ritual de noivado. Eu tenho 4 anos de padre. Eu fiz um na minha vida. De abençoar, de instituir um compromisso de noivado. De trocar as alianças, de se respeitar, de se conservar. Eu fiz isso em Bom Princípio do Piauí. Até hoje estão noivos, graças a Deus. Celebraram um ano de noivado. Lá no ritual está maravilhoso o rito de noivado. Pode ser feito, inclusive, na casa dos pais, quando o homem vai pedir à mulher em casamento, aquela cerimônia, um jantar bonito. Não tem nem a obrigação de ser na igreja. A instituição do noivado é uma questão hoje e tal. É que nem os aniversários de casamento. Vocês que são casados, por que não celebra o casamento de vocês? Eu aqui na João 23 celebrei uma renovação de votos matrimoniais. Não, vários, graças a Deus. Coisa mais linda deste mundo, na casa deles, lá, né? O casamento sim tem que ser na igreja. Agora essas renovações, essas promessas de ano, de boda de ouro, boda de prata, né? E aí se você for caçar a lista, tem boda para tudo, né? Até de madeira, de papel. E quantos anos você tem, dá para celebrar. Tá lá, o ritual do casamento tá lá, todo ano tem a bênçãozinha de renovar. Eu, fulano de tal, te recebo hoje. Renovo meus compromissos que te prometi no dia do nosso matrimônio. Lindo, tá lá. Mas não vamos falar de liturgia de casamento, que vocês querem que eu fale de liturgia. E hoje eu não vou falar de liturgia, né? Eu estou aqui para falar de direito. O Flávio e a Juliana diz assim. Tá aí a grande dificuldade da formação dos noivos. Eles traçam os planos de matrimônio sem antes fazer a formação. Tu imagina, Juliana, para vocês que são na pastoral que aguentam esse tipo de coisa. E nós, na Secretaria Paroquial? Quando chega aqui, as galinhas já estão mortas. Não, padre, a galinha já está morta no congelador. E disse, pois vai apodrecer ou vai congelar. Porque não tem condição de você fazer tudo sem procurar nem sequer que tem que ter um batistério, tem que ter um proclama, uma entrevista, um curso de noivo, não sei o quê. Eu não aceitei fazer um casamento com uma mulher de 15 anos. E a mãe dela disse, mas o senhor vai ter que fazer. Eu disse, é a senhora que quer casar ou é ela? Não, padre Raimundo, mas até as galinhas já morreram. Eu disse, por infeliz das galinhas que morreram. Porque não tem condição. Essa dúvida aí do Manuel, compartilhada pelo Valquíris. Padre Raimundo, eu entendi e aceito o matrimônio na minha vida com esse consentimento, né? É livramento, né? Assumindo tudo aquilo que o casamento é. Ela diz, inclusive, até minha sogra está morando comigo, né? E a livramento, realmente, ela cuida da sogra, né? Ela cuida, porque você assumiu tudo da vida, o peso todo, né? Você não pode negar. Realmente não é fácil. Eu fico muito preocupado quando alguém pergunta. É obrigado eu casar? Aí você vê, a Analisa Araújo, né, que ela coloca nessa situação, né? Responder se é obrigado a casar, aí é dose, né? Casamento é graça, acima de tudo, mas também é cruz, viu? Eu casei, eu me casei, mas antes de um ano me separei. Será que eu estava preparada para este sacramento? Até hoje eu tenho essa dúvida. Será que eu aceitei dentro de mim este sacramento tão importante? E aí, sim, não se presume que você fez um ato sem saber o que você estava fazendo. Ninguém lhe enganou, ninguém lhe amarrou, ninguém lhe obrigou. Tudo foi esclarecido. É preciso, com a graça de Deus e com a ajuda da igreja, minha querida irmã, é preciso a gente poder, né, se encontrar, partilhar a vida, para a gente poder ajudar as pessoas que estão em dúvida. Nunca excluir, nunca dizer que não vale nada, nunca dizer que
que na igreja não tem espaço. A igreja tem espaço para todos. É o grande lema da pastoral da família, acolher todos, indistintamente das situações que vivem. Porque, minha gente, chega de julgamento, chega de condenar as pessoas. Nós temos que acolher as pessoas. Nós temos uma participação de se preocupa com o detalhe da ornamentação e não como vai viver depois de casado, né? Alguém aqui dando boa noite. Eu noivei, passei um ano para casar, graças a Deus. É interessante o rito do noivado, deveria ser adotado em nossas paróquias. Nunca foi extinto, Manuel. Nunca foi extinto, viu? Que Deus abençoe, né? O Alexandre aqui. Aqui o Valquíris, nosso querido irmão de Piripiri, diz que em dezembro, a Selma é sua esposa, né? Vamos fazer 25 anos de casamento. Olha, uma festa grande, né? Convide os amigos, Valquíris, pelo amor de Deus, né? Os amigos que gostam de fazer, os amigos que gostam de falar de casamento, né? Não é pecado não, pode convidar que a gente vai, a pandemia já tem se acabado. Vocês gostaram aqui da história da galinha, né? Que tá todo mundo achando graça aqui da minha doidice, da galinha. O rito do noivado deveria ser... Eu não conhecia esse rito, acho que deveria ser mais divulgado. É o Elias de Piracuruca, também aluno da escola de Acuná. Alguns não sabem nem o que é realmente o matrimônio. E aí o problema, Leila Souza, é quando nem sabe, mas mesmo assim quer. Só porque na Globo tem. Aí é preocupação. Se preocupa com a ornamentação, com a foto, com a filmagem, devia se preocupar com o dia de amanhã. Como vai ser, vamos continuar a união, respeitando o outro. Próximo ano, aqui o Italés, né? Isso que comentou foi a Regina. Próximo ano eu vou fazer 6 anos de casado. Me deu até ano para renovar meus votos. Se o padre Raimundo aceita. Maria, com certeza, né? Isso é uma desculpa, eu ir lá no Pedro II. Pergunta se não pode mais convidar, né? Né? Pois é, porque aqui a renovação das promessas do casamento é maravilhoso. Eu acho que não seja obrigado. Agora, eu acho que não seja obrigado, é preciso ter amor para se casar, justamente. Não, ninguém se casa, Gorete, por obrigação ou por pena. Se casa por amor. E aqui diz, tem a Patrícia que diz, eu estou com 20 anos de casado e ainda quero renovar meus votos. Você quer renovar, você tem direito, é um direito seu de renovar seu voto, porque eu vou usar uma anedota que vocês vão gostar também, né? Casamento é como um vinho. Quanto mais velho, melhor. Olha aí, viu? Foi até romântico. Casamento é como um vinho. Quanto mais velho, melhor. Você só não vale dizer para mim, como é que o senhor sabe que o senhor não casou? O juiz, para dar uma sentença para o criminoso, ele não precisa matar. Certo? Valeu, né? Então, o padre, para falar de casamento, me desculpe, ele também não precisa ser casado, né? Ele é homem de Deus preparado para estas realidades. Gente, vamos voltar depois desta bateria de conversa, são 8h12. Nós vamos agora para o cano 1101. O cano 1101, o 1101, diz assim: presume-se que o consentimento interno, atenção, consentimento interno, aquilo que está lá no coração, e no juiz também, tem que estar, né? Não pode ser só sentimento, tem que ser racional. Está em conformidade com as palavras e com os sinais empregados na celebração do casamento. Vamos lá. Consentimento. Diálogo do consentimento. Queridos noivos, estais aqui para contrair matrimônio. Eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade? Resposta. Sim. Sim. O homem responde, a mulher responde. Sim, sim. Olha o que diz o cano 1101. Presume-se que o consentimento interno, a decisão consciente, racional, livre, esteja em conformidade com as palavras e os sinais empregados no casamento. O que a boca está dizendo é preciso estar também na consciência. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade. É por toda a vida que prometem? Sim. Abraçando o matrimônio, vocês prometem que vão receber com amor os filhos que Deus vai dar?
e educar estes filhos na lei de Cristo da igreja? Sim. Você veja que são 3 perguntas. Desliga isso por tua vontade? É para a vida toda? Querem os filhos? Aí essa resposta, sim, o cano 1101 está dizendo, tem que ter uma conformidade com o que está aqui, na cabeça também, né? Com aquilo que está na boca. Como é que diz o Evangelho, a cantiga? A boca fala do que o coração está cheio. Padre, então, contudo, se uma das partes, ou os dois, ambas as partes, por um ato positivo de vontade, excluir o próprio matrimônio. E aí, este casamento válido ou não? É inválido, porque nós chamamos de uma simulação. Está passando no seu vídeo, você vai ler aí comigo. Cantos 1101, simulação total e simulação parcial. Simulação total é quando os dois concordam de fazer uma simulação. Simulação parcial é quando uma das partes não quer casar, não foge, mas também não casa. Fica ali. Então você veja que a simulação ele é um problema muito sério. Que ele pode ser só de uma parte, na qual a outra é enganada, ou ele pode ser os dois. Vou exemplificar de um exemplo mais clássico no interior do Piauí. Eu que vim da Xandula Bedor, a mentalidade das pessoas, com todo respeito aos meus conterrâneos, minha família, meus tios. A moça ficou grávida sem ter marido. Já é um escândalo. Aí ela tem o namorado dela e os dois, sem ninguém saber da gravidez, ninguém. O primeiro mês ali, a primeira semana, eles decidem logo ir na igreja e pedir um casamento. Eles não estão casando por amor e nem porque tem consciência. Eles estão se casando para se livrar de uma situação. Então você veja, neste caso, se os dois concordar, é simulação total. Exclui o matrimônio, porque é simulação. Ou então, quando uma das partes engana, né? Aí também é simulação parcial. No cano 1102, diz assim. Aliás, vou aqui parar. Nessa situação da simulação. Na simulação, ela é muito séria. Tanto sendo parcial como total. Agora, eu quero refletir com vocês, antes de passar para o cano 1102, que nós estamos quase já acabando. Existe uma realidade nossa diocese de Parnaíba, eu digo isso, não estou julgando ninguém, mas a partir da minha experiência pastoral, de onde trabalho, de que há um tempo atrás, não se batizava filho de quem não era casado. Vocês se lembram disso? Isso nunca foi lei da igreja. Nunca está no direito canônico, o batismo é um direito das pessoas, não está dizendo. Se aconselha que os pais sejam casados, se aconselha que tenha padrinho e madrinha, mas nada disso valoriza o sacramento do batismo. O que realiza o batismo é a graça de Cristo e a água. Pronto. Os filhos não podem escolher os pais que têm. Um filho, com todo respeito às mulheres, um filho de mães solteiras aqui. Não existe isso, é mãe. Porque não tem pai. Tem pai, sim. Então, a pessoa, a criança, ela tem direito ao sacramento do batismo. Só que a gente foi criando tanta coisa, né? Foi botando que tinha que ser casado, que aí se os pais não fossem, né? Eu mesmo assim, eu vim de um lugar, me desculpe aí, meus amigos, perto deles, eu vim desta terra maravilhosa, mas esse tipo de intolerância aí era demais. Se não fosse casado, não batiza os filhos. Aí eu digo para vocês, simulação, viu? Simulação. Só se casou para quê? Para batizar os filhos. Ô, padre Raimundo, eu nem queria, não sabia nem que era casamento não, mas naquele tempo o padre disse que se eu não fosse casado, não batizava meus filhos. E eu não ia criar meus filhos sem batismo. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, se coloque no lugar desta pessoa. Uma pessoa lá, simples, sem tanta instrução, respeitamos esta vida. O que é para ela, a consciência religiosa dela, cultural, social, um filho
crescer sem batismo. Quem não é batizado, nem gente não é, na nossa mentalidade. Tem que batizar para ter nome, tem que batizar para não se assustar de noite, tem que se batizar para não ter espremedeira, porque com 7 anos os pagãos vêm buscar. Quem pagão vem buscar? O menino vai ter os pesadelos. Vocês acham que essas coisas as pessoas não chegam dizendo para nós, padre, batize meu filho, que ele é tão danadinho? Então as pessoas elas pedem o batismo por um monte de realidade. Não é porque tenha consciência. Aí se da parte do padre, da igreja, da paróquia, sei lá de quem for, é casado? Não sou não. Pois se não for casado, também não batiza. Eu digo a você, nesta brincadeira bem aí, tem muito casamento falso. Tem muito casamento nulo por causa dessa realidade bem aí. Que só batiza se for os pais casados. Não existe não esse casamento. Então isso também é simulação. Cano 1102 diz, não se pode contrair matrimônio válido sob condição de futuro. Ah, eu só me caso contigo se me der uma herança. Eu só me caso contigo se me der uma casa. Né? Não, ninguém pode ter condição de futuro para se casar. Ninguém se casa condicionado. Eu só me caso contigo porque... Muito cuidado com essa mentalidade, viu? Muito cuidado porque não, nada daquilo que está no futuro pode garantir, né? Não, se casa comigo, você vai ser rico. Como quem garante que vai ser rico? Né? Isso Eu, na entrevista do doutor, eu perguntei a uma mulher assim, você queria colocar alguma condição desse casamento? A mulher diz assim, a condição que eu quero botar é que ele nunca vai me trair. Eu disse, minha filha, por aí tá difícil. Porque você quer que eu faça o quê? Porque assim, pode Raimundo, então por que tem essa pergunta na entrevista? Porque a pessoa pode casar botando condição de presente. Eu quero me casar na igreja matriz, eu quero me casar de domingo, eu quero me casar minha mulher vestida de branco, eu quero me casar com uma pessoa virgem. Condição de presente. Se for capaz de cumprir a condição. Então, o cano diz aqui que o matrimônio contraído sob condição de passado de presente é válido ou não. Depende se é capaz ou não de cumprir o que se coloca como condição, né? Mas muito cuidado também quando botar umas condições doidas, né? Dizem que na Capadócia, a condição para a mulher se casar era se as alianças, a entrada das alianças fosse as cachorrinhas dela varrendo as alianças. É uma doida. Tu já imaginou se essa cachorra erra o caminho do altar? Essa cachorra resolve fazer outro serviço no meio do altar. Só me caso se for a minha cachorrinha para levar as alianças. Gente, cuidado, muito cuidado com essa loucura, viu? Porque é demais. Então, a condição de futuro, ela invalida casamento. Ninguém pode se casar com condição de futuro. 1103, é inválido o casamento contraído por violência ou por medo grave, proveniente da causa externa, ainda que incutido, não proposital, para se livrar de alguém. Não, tu está sendo perseguido por alguém, tu casa comigo para tu te livrar dele. Isso é um medo, é medo. Em relação à perseguição e à morte, nem tanto a este cano 1103, ele trata disso. Diz mais respeito, sabe, em relação a quê? A medo dos pais. Existe isso aí? Existe. Numa sociedade, como é que eu digo para você? Onde a imagem do pai, eu digo que vocês, não sei se hoje, mas há um tempo atrás, qual era a filha ou um filho que tinha coragem de desobedecer à voz do pai? Não era nem, na verdade, um respeito à obediência, era medo dele. Né? Tem gente que diz assim, lá meu pai bastava olhar que eu já entendia. Será que é respeito? Será que é obediência ou é medo? E aqui, numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, quem é que apanha mais? Quem é que pega mais a dose? A mulher? Então, assim, o relato diz assim, padre, eu me casei com aquele homem, foi o primeiro que apareceu em minha vida, e eu dei a dor e corri, fui embora e me casei com ele. Porque era melhor viver com ele
do que viver debaixo da rédea do meu pai. Então, essa questão aqui do cano 1103, casamento por violência, ou medo grave proveniente de uma causa externa. Alguém que é incutido, não proposital, mas para se livrar de alguém, forçado a se casar. Para se livrar do pai. Porque o pai já disse, se aparecer aqui sem marido, vai apanhar ou vai morrer. Então você imagine o quantas de nossas jovens mulheres não sofreram. Porque, na verdade, era uma sociedade que tinha todos os padrões definidos. A mulher muito pouco valia, ela saía da rédea do pai e ela passa para a rédea do marido. Eita, Padre Raimundo, a sua língua, mas é verdade. Não existe não, Padre, isso aí. Existe muito. Existia não, existe. Muito. Secretaria paroquial, eu estava atendendo, chegou e disse, Padre, casa esse torre aqui, porque tá aí. Se juntaram, agora tá buchuda. Isso aí era a mãe me dizendo, viu? Era a mãe me dizendo, Padre, casa esse porra aí. Olha como é que eu vou fazer. Eu me virei e disse, vocês querem casar? Aí eu dou o bichinho, não sei o quê. Já estamos juntos, já estou grávida. Mas você veja quem é que foi falar com o padre. A mãe. E a coitadinha da meninazinha, 16 anos. Nem levantava a cara para olhar para mim. Vocês acham que aqui dali tem casamento? Então, cuidado, porque o cano 1103 é um perigo, viu? Casamento por violência. Não precisa ser violência de ser roubada, de ser raptada, de ser espancada. Cativeiro, não. O medo grave proveniente de uma causa externa pode ser aquele medozinho lá no fundo da alma. E para se livrar de uma realidade circunstancial da família ou da sociedade que vive, ou da comunidade, do preconceito que tem, se arrisca num casamento. E aí, é pior. E isso aqui é reflexo de uma sociedade desigual, uma imagem de homem horrível. Infelizmente, é duro eu falar essas coisas, mas é verdade. E uma sociedade de uma imagem de um homem bruto, ignorante, né? E a mulher, infelizmente, e vocês sabem, vou terminar este canto dizendo, é o estado da federação que mais as mulheres apanham e morrem. É o Piauí. O número de feminicídio está altíssimo, né? Por causa dessas mentalidades infelizes que se seguem do meio de nós. 1104. Para contrair matrimônio válido, requer-se que os contraentes se achem simultaneamente presentes na celebração. Lógico. Como é que vai se casar assim, os presentes, né? O noivo chegou e a mulher não chegou. E agora? Então, o cânone 1104, ele é muito interessante. Para contrair matrimônio válido, o matrimônio ele requer que os contraentes se achem simultaneamente presentes na celebração. Certo? Isso aí é com certeza. Ou então, por meio de procurador. Agora, eu vou dar um suspense aqui do procurador, porque a história do procurador é o próximo cânone. Os noivos devem exprimir oralmente o consentimento matrimonial. Exprimir oralmente. Padre, se não falar, como é que faz? Se não puderem falar, por sinais equivalentes. Sinais equivalentes, vamos ver, sinais de Libras, ou outro sinal que possa substituir. Ou intérprete. Alguém não sabe a língua do noivo, da noiva, aí tem que ter a fidelidade do intérprete, né? Para poder interpretar o intérprete, o tradutor, daquela realidade, né? Então, para contrair matrimônio válido, é preciso que os dois estejam na celebração e também é preciso expressar oralmente a questão da verbalização do consentimento. Ou se não sabe falar, ou se tem problema, deve-se procurar um sinal equivalente, né? Vamos dizer, eu vou casar pessoas que têm deficiência auditiva. Não escuta, só lê meus lábios. Eu vou falar mais perto desta pessoa, ela vai ler meus lábios,
Maria, você aceita se casar com fulano de tal, assim, promete ser fiel? Aí ela vai dar um sinal. Alguma coisa vai fazer, né? Ou vai me escrever no papel a palavra sim, ou vai fazer assim legal, ou vai dizer que quer. Não é assim? Então, a questão os dois estarem presentes na celebração e expressar verbalmente o consentimento. Vamos já comentar o que vocês estão botando aí, que, né, com certeza já tem muita coisa legal aqui para a gente conversar. Eu quero comentar agora o cano 1105, que é justamente a questão do casamento por meio de procurador. Padre Raimundo, que história é essa de casamento por procuração? É verdade, né? A nossa equipe vai colocar aqui o canto 1105, né? Casamento por procurador, já está aí. Como é que pode, padre, como é que pode se casar por procuração? Ah, sei lá, vai se casar, o rio encheu, a ponte quebrou, está na guerra, está não sei para onde, não chegou, o avião não veio, está tudo pronto para casar, e aí? Casamento por meio de procuração. Então, casamento por procuração, ele é um problema sério, né? Vamos escutar. O que é necessário para ter um casamento por procuração? Que haja mandato especial para contrair com a pessoa determinada. Então, que haja um mandato, seja numa procuração civil, cartório, seja assinado pelo pároco, por duas testemunhas. É preciso que o mandato, vamos dizer, o João vai se casar com a Maria. Aconteceu um problema, João está no Paraguai, não vai chegar para o casamento. Então, ele vai determinar, ele vai fazer um mandato de procuração para o José se casar com a Maria. Padre Raimundo, como é que pode? Pode fazer a procuração, declarando que aquele José vai receber fulano de tal em matrimônio, em nome de fulano de tal. Então, diz assim, haja mandato especial para contrair com a pessoa determinada. O procurador seja designado pelo próprio mandante, que não pode estar presente, e exerça pessoalmente o seu cargo de procurador. Para que o mandato tenha valor, requer-se que seja assinado pelo mandante, pelo pároco, ou pelo bispo do lugar, que fez a procuração, ou por um sacerdote delegado, ou um dos dois, né? Ou ao menos duas testemunhas, ou então que seja feito um documento autêntico, de acordo com o direito civil, procuração de cartório. Então, isso é uma realidade que pode. Eu digo a vocês que eu nunca fiz casamento por procuração, né? Nem há de chegar o dia de precisar, mas se precisar, a gente faz. Se o mandante, antes que o procurador contraia o nome dele, revogar o mandato, ou cair em amícia, não desmanchar, o matrimônio é inválido, mesmo que o procurador ou a outra parte contraindo ignore estes fatos. Então, cuidado. O casamento por procuração, ele é um recurso canônico, ele só pode ser feito em realidades extremas. Não é por qualquer coisa não, viu? Não é por qualquer coisa que se aplica este mandato para esse mandato de procuração, certo? Então, o cano 1106 diz que pode se contrair matrimônio por meio de um intérprete. O pároco, porém, nunca assista este casamento, a não ser que ele teste a fidelidade do intérprete. Você veja a questão dos sinais, né? A língua brasileira de sinais, ou então a questão da interpretação ou tradução de outras línguas. Eu vou casar um noivo, a noiva, e um deles não fala em português ou numa língua mais perto que eu saiba falar, né? Numa língua do meu domínio. Então, vai que aparece na paróquia um que fala em árabe. E eu não sei falar árabe. Então, tem que ter um intérprete daquela língua. E pode ter casamento por intérprete. Cano 1107, para acabar. O matrimônio tenha sido contraído invalidamente por causa de algum impedimento ou por falta de forma, presume-se que o consentimento dado persevere até que se prove sua revogação.
Gente, aqui é muito complicado. Vou aparecer aí, é o fundamento para sanar-se iradite. O que é isso? Existem uniões que elas começaram do nada. Simplesmente os dois decidiram passar a viver juntos. E se amam, se respeitam em sua família. Já são às vezes idosos, criaram seus filhos, educaram, batizaram os filhos e tudo. Então isso é muito interessante. Porque este cano aqui diz assim: embora o matrimônio tenha sido contraído invalidamente, ele não foi feito ainda, a fórmula não foi celebrada, ou por causa de algum impedimento que não foi tirado, ou por uma falta de forma, que é a forma litúrgica, a celebração, mas se presume que o consentimento que aquelas duas pessoas deram, entre elas, ele pode ser verdadeiro e pode perseverar até o fim da vida. Então, até que venha a constar esta revogação do impedimento, aquele casamento ele tem valor. Mas como é que pode? Tem valor de quê? Como é que é matrimônio se os dois nunca foram celebrar, se tem nada? Aí aqui é um processo chamado de convalidação. Esse ano eu já fiz umas 4. Preparei e mandei para o bispo para que possa fazer a convalidação. Os dois se respeitam, se amam, têm seus filhos, não tem perigo de se separar, no entanto, nunca celebrado, nunca foi na igreja. Então a igreja pega a documentação e faz um casamento, chamado casamento de sanação, ou de convalidação. É sanácio, como está aparecendo no seu vídeo, fundamento para a sanatio in radite, em latim. É sanar pela raiz, a tradução. Sanação pela raiz, para resolver um problema. Um casal de velhinhos que há tanto tempo vivem juntos, aí não comungam a Eucaristia, não se confessa. Você vai, aquelas duas pessoas ali, criaturas, fazer uma celebração, se eles quiserem, pode ser. Mas uma das soluções, eu conheço uma das soluções, que é a sanácio. A sanácio é uma sanação. Ou, como está dizendo para o português, é convalidar, é tornar válido perante a legalidade da igreja. E isso é muito interessante. Então, assim, um monte de casamento, tem um monte de gente que começou a união há 50 anos atrás, e eles não têm assim, eles são vergonhosos, não querem ir na igreja, têm vergonha do que as pessoas vão dizer. Então, neste caso, a paróquia receba a documentação, preencha os formulários, mande para a cúria, que o bispo declara o casamento. O casamento nestes termos chamados de sanácio. Aqui tem outras pessoas que eu vou comentar, né? O neto, a Raimunda, a Selene estão assistindo. O Manuel diz: isso aconteceu muito, só se casar para batizar os filhos. Voltando ao comentário que eu estou aqui comigo. Tem alguém sorrindo aqui da minha brincadeira, né? Batizar para não ter espremedeira, essa aí foi boa, né? A Francileia Carvalho. Muitos casamentos foram feitos assim para não envergonhar a família quando a jovem engravidada. Era para se livrar de uma situação. Né? Certo? Então, aqui... E aqueles que se casam só por interesse financeiro? Aí a questão da promessa do futuro. Condição de futuro ou por dolo, né? Enganado ou por interesse financeiro. Tudo está dentro desses canos da falta de consentimento verdadeiro, da falta de liberdade. Muitos casos de violência doméstica. Agora, nessa pandemia, é perigoso, a violência aumentou, deixa para se casar depois. A questão aqui do comentário em relação à união, né? Tem muitos casais que vivem unidos apenas civilmente, nunca receberam o sacramento. E, às vezes, eles nem sabem como é tão fácil, é tão simples. Basta procurar a paróquia, ou o padre vai na casa deles, recebe a documentação, prepara os termos, assina, manda para o bispo, e o casamento está feito. Casamento chamado de convalidação ou sanação. É para sanar, é para tirar o problema que aí está. Meus queridos amigos, são 8h40. Eu quero agradecer e quero me despedir hoje. Nós fomos mais práticos, né? Graças a Deus, para não ficar aqui até 9h30 da noite
São 8h40, nós terminamos o nosso conteúdo aqui do nosso amiguinho aqui, ó. Tirei o código canônico, né? E eu quero agradecer e espero no meu coração de que tenha ajudado muito vocês a ter uma clareza maior da questão do matrimônio, da dignidade, da realidade, da sacramentalidade, dos defeitos que podem, da questão dos defeitos humanos, psíquicos, problemas sociais, preconceitos. O matrimônio nunca pode ser visto de maneira isolada. Nunca pode ser visto para uma solução de problemas. Nunca pode ser visto para se livrar. Nunca pode ser visto em caso por pena. Não. Matrimônio, como diz mamãe, né, é coisa séria. E vocês que assistem comigo à formação, que participam, que colaboram, que ajudam assim a este debate chegar a muitas pessoas. Nós fizemos uma vez sobre o direito do povo de Deus, fizemos essas 2 lives sobre a questão da formação do direito matrimonial. Tem muitas outras coisas que não dá para dizer aqui, né? É muito limitado o nosso tempo, nosso recurso, mas eu desejo que você, na sua paróquia, onde você vive, ou a sua pastoral da família, ou outra pastoral, movimento, ou ministério, você tenha a graça e a chance de aprender essas coisas maravilhosas que a nossa igreja nos dá. A nossa igreja nos dá. Acredito que quem assiste só melhora, só engrandece, só cresce na alegria de estar nesta igreja e de amar o que esta igreja tem, né? E eu acredito que ajuda muito, viu? E eu quero deixar bem claro para todos vocês. Nada do que faça por causa de mim. Faço para ganhar fama, elogio, não preciso desse tipo de coisa. A gente faz para a glória de Deus e a salvação das pessoas. Então, eu reafirmo a minha posição de sempre, de servir a esta igreja, com o que ela me pediu, de ser pai da paróquia, a liturgia, a catequese, na qual sou o assessor diocesano, mas ajudo, colaboro nesta dimensão do casamento, porque também gosto muito deste assunto, do direito, e eu acredito que, a partir do desafio que eu tenho como padre da paróquia, de uma paróquia, todo dia eu me encontro com esses problemas. Todo dia eu me encontro com esses problemas. E eu acredito que na sua paróquia, na sua pastoral, na sua comunidade, também tem desses problemas. E é preciso ter a oportunidade de a gente estudar, para aprender, para que a gente tenha uma posição diante dessas situações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai Santo e Eterno vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos terminando a nossa transmissão. O Domingo Neto está chegando agora, né? Estava na celebração da novena de Santa Paulina. Meus irmãos, o conteúdo fica salvo aqui na página do Facebook, viu? Quem não pôde assistir, pode voltar assistindo aí a nossa transmissão, que você vai ter, aproveitar também tudo aquilo que nós falamos. O Laércio aqui está mandando abraço, de Luzilândia, né? A minha família, Deus abençoe. A Juliana e o Flávio, a sua bênção, eu e Galécio, Deus abençoe. Ótima formação, só se ama o que se conhece. Deus seja bendito por todas as coisas e por esta graça de hoje estarmos unidos neste nosso encontro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Fiquem em paz, até a próxima, se Deus quiser. Amém.